Boa noite, meus amados irmãos. Nós vamos agora continuar a nossa sequência do estudo de Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 12. No capítulo 12, onde nós vamos dar início a uma nova etapa da interpretação do texto. Lembrando que a interpretação do texto de Apocalipse, ela é cíclica, né? Então nós agora, até o capítulo 11, no que nós estudamos na quinta-feira retrasada, nós podemos ver que parece que um dos ciclos do Apocalipse já acabou no capítulo 11. Se nós lermos os últimos versículos, você vai ver que o grande e terrível dia do Senhor chegou e todas as coisas aconteceram, houve o julgamento, aconteceram todas as coisas entre o verso 18 e 19. Mas agora me parece novamente que começa um novo ciclo nesse interlúdio, que algumas coisas que não foram explicadas, elas passarão a ser explicadas, só que agora numa amplitude maior ainda. O capítulo 12 de Apocalipse, ele não só vai falar sobre a era da igreja, mas ele vai falar sobre a era do povo de Deus, começando de Gênesis até Apocalipse. O capítulo 12, ele vai começar a fazer uma tratativa meu irmão, assim, eu estou fazendo aqui criando um epílogo aqui, digamos assim, né? Uma homilia sobre quais são os assuntos que nós vamos falar no capítulo 12. E o capítulo 12, ela vai contar a história do povo de Deus e a história da semente de Deus, desde o Éden até o Egito. Para que nós não esqueçamos e nós possamos lembrar, também nós estudamos pela última vez o que? Os 42 meses, os 1260 dias e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nós chegamos à conclusão, porque o próprio livro de Apocalipse nos ensina, que período é esse? De 1360 dias ou 42 meses. Que período é esse? Esse é o período da igreja do Novo Testamento, que começa quando? Com a ascensão de Cristo ao céu e termina quando? Quando ele voltar. Então esse período é o período milenial. Esse é o milênio bíblico, que é o período que é o interlúdio entre o Senhor Jesus Cristo subindo aos céus em seu alto sublime trono, como nós vimos isso no capítulo 4 de Apocalipse, e de lá ele julga todas as coisas. Partindo desse momento, então nós sabemos que os 1260 dias, ou os 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade do tempo, é o que? A era da igreja. Esse é o período, e é conhecido também como milênio. Irmãos, a maioria dos reformados tem por sua base escatológica, ela compreende que o milênio não é algo literal, e no próprio texto de Apocalipse isso fica muito claro, conforme nós estamos estudando. A palavra amilenismo, o a, ele tem a conotação de negação, um prefixo grego de negação. Por exemplo, atômico. O tomoi, o tomos, significa cortar em fatia, ou cortar. E o a é o que? É um prefixo de negação, ou seja, átomo significa não cortar. Nos primórdios da ciência, entendia-se que o átomo era a partícula indivisível, ou seja, o átomo ele não pode ser dividido. É lógico que hoje a gente sabe que pode sim, mas a palavra ali, ela tinha o sentido daquilo que não pode ser cortado. Então, o amilenismo, ou seja, a e milênio, isso daria a noção de quê? De não existir, ou negar o milênio, mas não é isso. O amilenista, ele acredita no milênio. A única diferença é que esse período começou com a ascensão de Cristo e terminará com a sua parousia, ou seja, com a sua volta. A parousia é isso, tá? Quando se fizer presente. Então, nós entendemos que é assim que essas coisas funcionam. E por que nós entendemos que é assim?
Porque o texto de Apocalipse nos ensina isso. E nós aprendemos até hoje, até o capítulo 11, a respeito disso. Agora, nós estamos nesse grande prelúdio, que ele está entre a última trombeta e o primeiro cálice. Irmãos, nós vamos, se eu não me engano, nós vamos até o capítulo 16 para ser tocada a última trombeta, para cair a primeira taça. Então esse interlúdio aqui, irmãos, é para explicar, até o capítulo 16, do 12 a 16, é para explicar várias coisas que ainda não foram explicadas no texto. Eu lembro que no capítulo 11 foi mencionada a besta, e todo mundo ficou curioso, poxa, quem que é a besta? Porque se for ler vai aparecer 3 bestas, né? Daqui a pouco o dragão, e vai ser uma salada danada. Aí as pessoas vão, primeira besta, segunda besta, dragão, e como é que é isso? Isso vai ser muito bom a partir da quinta-feira que vem, a gente vai falar bastante sobre isso, a gente já vai começar a ter uma base a respeito disso. Mas entendendo de uma forma geral, nós vamos agora explicar a história da igreja. Irmãos, nós conhecemos 2 igrejas, correto, irmãos? Que no Antigo Testamento tinha a igreja da Antiga Aliança, e hoje nós temos a igreja da Nova Aliança. A igreja da Antiga Aliança, ela ficou sobre a égide de quem? Sobre a instrumentalidade de quem? Dos judeus. E quando nós chegamos agora nessa nova aliança, nós entendemos que tanto a igreja gentílica quanto a igreja judaica se fizeram uma só. Mas como que nós sabemos disso? Porque o apóstolo Paulo cansou de explicar isso. Não há diferença entre judeus, não há diferença entre povos, não existe mais circuncisão e incircuncisão, nós somos um povo só. Hoje nós somos o quê? A igreja do Senhor. Só de nós entendermos isso explica muita coisa. Isso já nos dá uma ideia geral de como que as coisas devem funcionar. Pois não? Não. Porque se tiver alguma pergunta, os irmãos já falam para mim. Então nós vamos ler então o capítulo 12, e eu vou comentar esse capítulo 12 rapidamente com os irmãos, rapidamente entre aspas, né? Mas ele vai dar bastante margem para que nós possamos entender os textos que virão adiante. Isso. Então, diante de todas essas coisas, agora nós vamos, assim que eu fiz essa apresentação, nós vamos agora orar ao Senhor, pedindo a Ele que venha nos abençoar. Logo em seguida nós vamos ler o texto. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem disposto esse tempo para nós. Muito obrigado pela Tua instrução através das Escrituras. Muito obrigado, Senhor, por iluminar o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Pedimos que o Deus Espírito Santo se faça presente, Senhor. Que tudo aqui, Senhor, sirva para um crescimento progressivo de nosso entendimento acerca da palavra. Todos quanto nos ver, nos ouvir, e os aqui presentes, sejam alcançados, Senhor Jesus, com a Tua santa e bendita palavra. Que nós possamos tirar toda a confusão das interpretações bíblicas, Pai. Que nós tenhamos bases sólidas para o entendimento maduro das Escrituras. Para que nós não possamos ser levados por essas loucuras que nós vemos na internet, Senhor Jesus. Essas coisas que, infelizmente, atrapalham o Teu povo a conhecer a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a conhecer a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Ilumina os nossos corações, abra nossos olhos e ouvidos espirituais. É o que nós pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 12, vamos fazer a leitura do texto. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas.
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto e ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes das suas, eu gosto da palavra sementes, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Legal, né? Eu creio que só com essa leitura eu acho que os irmãos já sabem exatamente o que esse texto significa, né? Eu acho que se eu convidar qualquer um dos irmãos aqui, ele já sobe aqui e já explica tudinho para mim o que esse texto quer dizer. Né, irmã Duda? Né, irmã Eliana? Irmãos, é engraçado que vamos voltar a tudo aquilo que nós já aprendemos a respeito. É bom a gente rememorar algumas coisas. Assim, qual que é a proposta do livro de Apocalipse? É isso mesmo, né? Parece que a ideia é confundir as pessoas, né? Não, a palavra Apocalipse é revelar. Então, teoricamente, não tem mistérios aqui. Eu sei que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande a respeito dos textos bíblicos, principalmente esse texto em questão. Eu acho que isso se deve, essa dificuldade se deve, primeiramente, a não conhecer o estilo literário. Segundo, a não entender a proposta do texto. E terceiro, não entender o contexto do texto.
Então, se você não tiver essas ferramentas, você pode dar luz à sua imaginação aqui e daí você tirar o que você quiser. Só que nós temos que entender que este texto é claro, é um texto revelacional, acreditem nisso. As pessoas que estão lendo esse texto no final do primeiro século da era cristã, eles entendem perfeitamente o que o texto quer dizer. Que loucura, né? Estamos nós aqui pedalando, né, para entender o texto. Mas, irmãos, eu tenho uma convicção pessoal de que realmente esse texto ele não é tão complicado de se entender, desde que você tenha as ferramentas adequadas. Então, sendo assim, irmãos, tudo que está aqui, ele tem uma proposta, não só, porque além do livro, irmãos, a gente chama de Apocalipse, que a gente chama de livro, mas é uma carta, ela tem a proposta de quê? De consolar. Consolar por quê? Quando que se consola alguém, meus amados? Quando que se consola alguém? Quando alguém está triste ou passando por uma grande dificuldade. Não é isso? Então, se o livro de Apocalipse ela é uma carta de consolo, isso sugere o quê? Que tem alguém passando por aflição. E nós entendemos muito bem que o contexto dessa carta tem muita gente passando por aflição. É isso que nós não podemos perder de mente, tá bom? Então eu vou falar a primeira frase e nós já vamos começar a trabalhar esse texto. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E eu pergunto, quem é essa mulher? É a apóstola Sol, aquela que aparece na TV. Não, não é essa. Eu estou brincando, mas chega a doer meus olhos. Sabe, se eu pudesse desver essas coisas, eu desveria. Então, não é ela, tá? Eu sei que ela fala que é a mulher vestida de sol. Gente, eu queria saber o que passa na cabeça dessa gente. Mas enfim, e viu-se um grande sinal do céu. Irmãos, engraçado que nós deixamos de perceber os pequenos detalhes do texto. E viu-se um grande sinal do céu. Qual é esse grande sinal do céu? A volta de Jesus. Pode ser. É possível também que sim. Fala, né? Um grande sinal do céu. Sim, outro grande sinal do Eu céu. acho que é o sinal quando Cristo nasce, e esse sinal é visto por todos. Então, aí você vê a estrela, né? A estrela. E viu-se um grande sinal. Então, você pode concluir que esse grande sinal seria essa estrela que os magos do Oriente, tá? Que vamos colocar assim, os astrólogos do Oriente, porque eles não eram reis, eles não eram três e eles não eram magos, tá? E se você não vai encontrar nada disso na Bíblia, tá bom? Isso é muito interessante. Você vê como é que essas imagens estão impregnadas na nossa mente, né? Então viu-se um grande sinal, possivelmente a estrela em que os astrólogos do Oriente, ou magos propriamente dito, viram para ver que Jesus é uma possibilidade? Sim, é. Mas não é só isso, tá? E uma mulher vestida do sol. Essa é difícil. Sofrida, causticante. Não, o vestido do sol é o brilho que sai dela, né? Eu acho É o que brilho. é a igreja, né? É a igreja vestida do Evangelho, ela é luz para tudo. Vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés. E tinha a lua também. Tinha a lua debaixo dos pés. Olha que loucura. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, entenda bem, esse primeiro texto, ele tem uma dupla mensagem. Ela tem uma dupla mensagem. Na verdade, ela aponta para Cristo, sim, que é o cabeça da igreja da nova aliança,
mas ao mesmo tempo aponta também para os cabeças da antiga aliança. As 12 tribos. Vamos lá. Eu queria que vocês me acompanhassem nesse texto, Gênesis, verso 37, de 3 a 10. Gênesis capítulo 37, de 3 a 10. Irmãos, há um paralelismo aqui entre 3 acontecimentos históricos que está ocorrendo. Um vai acontecer no Éden. Outro vai acontecer aqui que a gente acabou em Gênesis 37, e outro vai acontecer nos Evangelhos. Nós temos 3 momentos da história onde esse capítulo 2 ele vai fazer uma narrativa desde a criação até a volta de Cristo. Olha que tamanho dessa mensagem no verso 12. Vamos ler comigo? A partir do verso 3, tá? 37 a partir do verso 3 até o 10. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disse-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José o quê? Outro sonho, e contou aos seus irmãos. Ele também não podia ficar quieto, né? E disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Presta bem atenção nesse momento histórico. Quem é a lua? A própria mulher de Jacó, de Israel, a Raquel. E ele é o sol. E tem o que? Os seus 12 filhos, né? Que no caso aqui são 11, mas no total serão 12. Com José. O que isso aqui representa? Representa toda a igreja do Antigo Testamento. Da onde que sai o povo de Deus? Da linhagem de Jacó. Da onde saem as 12 tribos? Dessa linhagem de Jacó, que é chamado Israel, que se tornarão os israelitas, que posteriormente serão os judeus. Então o que está acontecendo aqui? Houve um grande sinal do céu. Ele aponta ao mesmo tempo, ele aponta para Gênesis, apontando para o quê? A revelação de Deus de quem é o seu povo. E quem é o seu povo? O povo da descendência de Jacó. Olha que interessante. Esse verso 12, ele aponta diretamente para esse texto. Engraçado que ele aponta para esse texto como apontando para a igreja da antiga aliança, mas ao mesmo tempo aponta para quem? Cristo. Para Cristo. Porque houve um grande sinal do céu. Qual foi esse grande sinal? Para José foi aquela revelação que veio de Deus, o sonho no sonho. Agora a revelação para Maria, ou para os outros povos, foi um grande sinal do céu, que é a estrela do Senhor que apontava o seu nascimento.
Vocês entenderam? E essa mulher revestida do sol, que seria a própria Maria, ela foi revestida por quem? Pelo Todo-Poderoso. Você pode dizer que ela foi vestida. E o texto aqui embaixo vai dar outra impressão, porque ela achou-se grávida. Esse é muito interessante. Por quê? Foi um projeto direto de Deus para a vida dessa mulher. Então ela foi o quê? Revestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, a geração, né? A questão da mulher, porque a lua aqui representa a mulher. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. De quem que nós estamos falando? Essas 12 estrelas sobre a sua cabeça. Representação da igreja agora no Novo Testamento. Exatamente. Agora nós temos o que também? As 12 estrelas do Novo Testamento, que são representadas pelos apóstolos. Então nós temos uma mensagem direta, apontando que desde Gênesis até Apocalipse, Deus tem uma mensagem para a sua igreja, tanto da igreja do Antigo Testamento, quanto da igreja do Novo Testamento. Então nós temos uma tríade de mensagens aqui. Nós estamos falando da mulher revestida de sol, do Antigo e do Novo Testamento. Nós estamos falando sobre as 12 estrelas, tá? Que são a representação da igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós já vimos isso, tá? E isso não se apresenta só na Antiga Aliança, não só no Novo Testamento, como também vai apontar para o Éden. Por quê? Porque há uma promessa no Éden. E qual é a promessa? Que viria aquele, nascido de uma mulher, e essa mulher teria esse filho com dores de parto, ela teria dores de parto, e ele fazia o quê? Lhe feriria a cabeça, apesar de ele tomar uma mordida no calcanhar, né? Então vamos lá, verso 2. Então vocês estão entendendo a mensagem, não tem mistérios aqui. Essa é uma mensagem que qualquer um entenderia no primeiro século. Não tem mistério. Alguma dúvida aqui quanto a esse primeiro verso? Não? Não. Mas você vai ver que isso abre muito entendimento de como que as coisas acontecem. Olha só, Gênesis 2. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então nós temos aqui, nós temos Maria, nós temos mais quem? Não, qual é o nome da mulher então de Israel, de Jacó? Nós temos Raquel e nós temos Maria. E ao mesmo tempo então nós temos o que? A semente escolhida no Éden, que é aquele que viria, que é o próprio Jesus. Nós temos que vem de Eva. Depois nós temos Maria. E por último, quem mesmo? Irmã Igana? Por último? Por último não, no meio aí, vai. A esposa de Israel. Quem é a esposa de Jacó? Raquel. Não, eu só quero que você repita Raquel mesmo. Tá? Então olha só, e essa estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ao mesmo tempo que tem essa mensagem dupla, que aponta para esse momento que é tão esperado. Que momento é esse esperado? Nascimento de Cristo. O surgimento do Salvador, daquela promessa, da destruição do diabo e toda a sua potestade. Então, todos estão o quê? Ansiosos. Mas essa ansiedade, ela vem com a dor. Irmãos, a volta de Cristo aqui ela é representada como o quê? Como uma mulher que está prestes a dar à luz. Quem é que usou essa linguagem? Mateus. O próprio Cristo usou essa mensagem através do evangelista. O próprio Cristo fez isso. Ou seja, a eminência da volta de Cristo, a eminência do nascimento do Salvador. Então nós temos todos esses termos, ou seja, a eminência da promessa que foi feita ao povo da antiga aliança, a Eva, no próprio Gênesis, e uma promessa que é feita para nós. E o próprio Cristo fala aqui no Mateus 24 também, que é como mulher que está prestes a dar à luz. Ou seja,
Parece que vem, tá tudo, é agora, é agora, é agora. Não, não é agora. Mas as dores vêm e tudo isso. E a dor aqui, irmão, simboliza toda a dificuldade que a igreja vai passar. Porque Maria também, essa mãe desse varão, representa o quê? Tribulações. A mãe representa o quê? A própria igreja. Porque é ela que gera. Então, a mãe aqui, Eva, é a igreja do Gênesis. Nós temos agora também a relação também no Antigo Testamento, na época de Jacó, também Raquel sendo como a mãe de quem? Da igreja do Antigo Testamento. E nós temos o que aqui? Maria. Por quê? Porque ela é casada com seu esposo, que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, ela está prestes a dar luz. Então, essa mãe representa a igreja. Por quê? Porque ela é o remanescente do próprio Cristo. É dela que gera, que a igreja é gerada. É ela que tem um relacionamento com Cristo. Seguindo. E viu-se outro sinal no céu. Ponto. Está vendo? Não tem um sinal só, né? Tem dois sinais aí. E viu-se outro sinal do céu. Só que como que é esse outro sinal do céu? E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Nossa, agora aqui tem coisa, hein? Misericórdia. Agora nós estamos pensando aí, quem seria, primeiramente, quem é esse dragão? É o diabo. O próprio livro de Apocalipse, acho que é no capítulo 17, que ele vai chamar de antiga serpente. E de qual que é a antiga serpente que ele está falando? A de Gênesis. Por que dragão? Dragão vermelho ainda. Não é só um dragão, ainda é vermelho ainda. Tá? O dragão aqui, ele é uma criatura mitológica e teve grande influência das outras culturas. E esse dragão é apresentado como um grande animal com poderio de matar. A cor vermelha aplica-se que ele é sanguíneo, que ele é sanguinário, que ele é matador, que ele é destruidor. Então, ele ao mesmo tempo é amedrontador e ao mesmo tempo ele é um sanguinário. Ele veio para matar. Essa é a função dele. Ele não tem outra proposta. Então, por isso que a antiga serpente é representada como um dragão, que ele só tem uma proposta: trazer morte. Foi o que ele trouxe. O que esse próprio dragão trouxe no paraíso? Morte. Por causa desse dragão, houve as primeiras mortes. Primeiro de um cordeiro, né? Para justificar o pecado de Adão e Eva. Você vê que toda vez que tem pecado, alguém morre. E no Éden, provavelmente 2 ovelhas que estavam ali para viver eternamente tiveram que morrer no lugar de Adão e Eva, porque eles estavam nus. E Deus o vestiu com peles. Então alguém teve que morrer. Desde o começo alguém teve que morrer por causa do pecado de alguém. Desde o começo. E quem foi morto? O cordeiro. Pode ser que ele é aquele que morreu antes da fundação do mundo, né? Então o cordeiro já começou a morrer já no Éden. Que loucura isso, se você parar para pensar, né? Nós já estudamos isso sobre a teologia do pacto, né? Então olha só, então outro sinal no céu. E esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e todas as suas cabeças 7 diademas. E aí, meus amados, que diabo será que é isso? Nós estamos apontando sobre as questões espirituais, mas irmãos, existem coisas que vão muito além. O texto de Apocalipse aqui, ele era um texto subversivo. O que acontece? Irmãos, prestem bem atenção. O livro de Apocalipse é uma ofensa direta ao Império Romano. João está onde? Na ilha de Pátmos. Por causa de quê? Preso por causa do Evangelho.
A pergunta que eu faço: quem é que conseguia ir na ilha e sair da ilha? Só os soldados romanos. E como esse texto saiu de lá da ilha e foi parar no continente? Mas se os soldados lessem esse texto e entendessem esse texto, o que ele faria com esse texto? Então, como que nós conseguimos fazer com que essas mensagens sejam lidas por um romano e ele não entender bolhufas e o texto não ser rasgado? Com a linguagem extremamente simbólica. Essa é a proposta do texto. Por quê? Porque ele está falando de um rei que virá e destruirá o grande dragão, ou seja, o grande assassino, o enganador das nações, o grande poder, que representa Roma também. E ao mesmo tempo, o romano vai ler, não vai entender nada, e vai achar que aquilo é o quê? Um conto de ficção, ou um conto de imaginação, igual os vários livros que nós temos aí, Harry Potter e muitos outros. Então vocês percebem por que há linguagens aqui que só um judeu entenderia, só um judeu helenístico entenderia, e só esse povo, e que qualquer, digamos, romano que lesse não ia entender nada? Essa é a proposta do texto. Ele precisava sair de lá, ele saía pela mão dos seus próprios algozes, né? O próprio soldado romano. E viu-se um sinal no céu, e eis que era um grande dragão em vermelho, ou seja, ele tinha um poderio assustador e assassino, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7, irmãos, significa o que na Bíblia? Totalidade. Então ele tinha 7 cabeças, e ele tinha o que também? 10 chifres. E o que representa o número 10? Ele é um multiplicador, aquilo que eleva a potência. Tudo que é multiplicado por 10, ele cresce muito, né, irmãos? Essa é a ideia. Vamos lá, eu vou tentar explicar isso. E sobre as suas cabeças tinha o quê? 7 diademas. A palavra diademas aqui ela é traduzida como coroa também, tá? E que coroa nós estamos falando? Daquela que eu já expliquei para vocês, da coroa do louro, da coroa romana. E essa coroa é dada por causa de quê? Conquistas em batalhas e guerras. Então nós estamos indo de trás para frente. Irmãos, eu vou adiantar esse conhecimento para vocês, tá? Vou adiantar isso para vocês, que nós vamos comentar isso mais para frente, tá? Mas o que acontece? Existia em Roma, é conhecida como a cidade das 7 colinas. Se vocês pesquisarem, vai lá, dá um Google aí, você vai falar a Roma, a cidade das 7 colinas. E essas 7 colinas, ela tinha uma aliança de poder. E a palavra chifre na Bíblia significa o que, irmãos? Poder, força. Então nós estamos falando aqui, então, vamos lá. Houve-se um outro sinal do céu. Agora eu vou traduzir. E um grande poderio militar e sanguinário. Ele tinha 7 governos e eles tinham esses 10 chifres, ou seja, eles tinham uma aliança de poder. E sobre as suas cabeças, ou seja, cada um que imperavam lá, eles carregavam glórias em batalhas. Está descrevendo quem? Roma. E todo o poder romano, todo o sistema político e militar romano. Está apontando para isso. E está apontando esse sistema e esse poder como o próprio diabo, que é o próprio poder que se levanta contra quem? Contra a igreja do Senhor. Contra quem? A mulher vestida de sol. Contra quem? O filho dela. Nessa época, irmãos, nós estamos aqui no período de Diocleciano. A perseguição entre os cristãos era enorme.
Muitos morriam, lembra das 7 cartas, as 7 igrejas? Como que os cristãos morriam, ficavam pobres e miseráveis? Era todo esse poder contra a igreja. E esse sistema maligno que persegue a igreja é representado por esse dragão. Irmãos, a gente chama esse fenômeno de coagulação. Parece até que negócio do sangue. O que é isso? Nós apontamos para uma imagem de uma coisa, só que a representação dessa coisa vai além desta coisa. Aqui ele está retratando o que? Roma. Ele está citando Roma em toda a sua estrutura, mas ele não está apontando necessariamente para Roma. Ele está falando o quê? Sobre uma espécie de poder, de cultura, que é igual a Roma, mas que vai além de Roma. Vocês percebem isso? Isso que a gente chama de coagulação. Nós temos uma representação, mas a representação em si é menor do que a proposta de revelação que ela tem. Essa é uma estrutura que nós usamos esses termos. Então olha só, nós temos o que? O Império Romano perseguindo quem? A Cristo. O que ele está falando aqui? O grande dragão vermelho. Ele está falando de quem? Nero, quando perseguiu o que? O próprio Cristo. Lembra que nós vimos ali? Estava grávidas, com dores de parto, e houve um sinal do céu. Aí o que aconteceu, irmãos, no relato do Evangelho? Esses homens que foram lá contemplar Cristo, chegando lá e falaram: nós viemos ver o grande rei que nasceu. Falou para quem? Para Nero. E o que o rei Nero disse? O quê? Falou: olha, é mesmo? Está para nascer? Vai lá, acha eles e depois você vem aqui e me avisa. Aí o que aconteceu? Esses homens observaram, está no relato do Evangelho, esses magos do Oriente, eles fizeram o quê? Deram a volta, deram uma rasteira lá em Nero e foi embora. E o que Nero fez? Mandou matar todas as crianças, desde aquela data aproximada até 2 anos depois. Então o grande dragão vermelho, ele fez o quê? Herodes, desculpa. É o que a gente está falando de poder, Herodes. Tá? E Herodes, ele fez o quê? Ele mandou perseguir e matar todas as crianças. Então olha só, e viu outro sinal do céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e ele está fazendo o quê? Correndo atrás da semente, do que? Da grávida, que está o quê? Pronta para nascer a criança. E isso aconteceu quando também, meus amados? No Éden. De novo no Éden. Por quê? Nós temos ali 2 sementes, uma de Caim e outra de Abel, que é representada por 7. O que aconteceu? Abel, o grande dragão vermelho, o Caim, né? O grande dragão vermelho, usado por Satanás, ele quis fazer o quê? Matar a semente. E dali nós estamos vendo a grande perseguição que foi se desenvolvendo na história, e que a cada momento da história, o dragão vermelho, ele tenta matar quem? A semente da Eva. Porque foi dada uma promessa para o grande dragão vermelho. Qual que era? Que da descendência da mulher nasceria aquele que ia pisar a cabeça dele. Que loucura, né? Você está vendo o tamanho dessa mensagem? Então, no capítulo 13, ele fala do poderio de Satanás, e aquela expressão que eu acabei de falar para vocês, coagulação, onde o indivíduo representa uma coisa, mas a representação vai além do indivíduo, tá? E olha só que interessante. Então, o Império Romano perseguindo Cristo na grande mortandade das crianças, o dragão e a serpente do Éden, também do Império Estatal Romano, e o grande poder por detrás de Roma. Irmãos, todas as perseguições que nós vemos contra a igreja e contra o cristianismo, vem da onde? Qual a origem?
do próprio Satanás. Por quê? Porque o sistema romano, esse poderio, lembra da mensagem? O sistema por trás dele é o próprio sistema do grande dragão, que ele persegue e quer matar o filho da mulher. E depois ele ainda vai partir para cima da mulher, porque não dá para matar o filho. Então vocês percebem isso, olha só. Verso 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Vocês entendem que aqui mais uma vez o diabo, ele se levanta como antiga serpente, que nós acabamos de ver aqui, o dragão, e ele fica diante da mulher, esperando o quê? A oportunidade de tragar. Então olha só, por causa de quê? Por causa da promessa do Éden. Irmãos, ao mesmo tempo é a promessa do Éden, e ao mesmo tempo também aponta para a antiga aliança também. Como que eu sei disso? Por quê? Porque há uma perseguição da igreja em todas as épocas. Aqui os astros, irmãos, aqui ó, a sua cauda levou para si uma terça parte das estrelas do céu. Então as estrelas, ela tem vários significados, tá? As estrelas aqui são os próprios seres celestiais. Nesse caso, eles são caídos. Nós estamos falando de uma potestade do céu que está agora sobre a terra, e ela está o quê? Diante da mulher para destruir o filho. Ou seja, existem poderes espirituais que é uma certa batalha espiritual contra o filho e contra a mulher. Então essa mensagem aqui, no capítulo 4, aqui no verso 4, ela dá a entender que em algum momento, você vê que a palavra ainda é dragão, né? A sua cauda, ou seja, o seu poderio, derrubou uma terça parte das estrelas, para que ele faça o quê? Para que ele vá atrás da mulher. Ou seja, toda influência demoníaca, potestade, uma série de coisas que se levanta contra a mulher. Irmãos, e essa terça parte das estrelas do céu, elas também são representadas pelo que, irmãos? Se vocês pararem para observar, os adoradores de estrelas aí, os adoradores de seres espirituais, eles eram muito comuns tanto na cultura egípcia quanto na cultura greco-romana, na cultura assíria de uma forma geral. E esses deuses, né, essa somatória dessa divindade falsa, esse poderio falso, todo ele se coloca contra a mulher. Verso 5, meus amados, vamos lá. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aí, meus amados? Fala para mim. Precisa de muita interpretação agora? Não, né? Então olha só, nós estamos vendo aqui uma citação de Salmo 3. Por que nós estamos vendo uma citação de Salmo 3? Lembra que nós aqui já fizemos uma exposição do Salmo 3? E a grande pergunta que já começa no Salmo 3: por que se amotinam as nações? Por que vocês se levantam contra o ungido? Né? Vocês dizem entre si: sacudamos as correntes, nos libertemos dele. O que é isso, irmãos? É o dragão que se coloca diante do ungido. Mas ele regerá todas as nações com vara de ferro. Por que é vara de ferro, meus amados? Por quê? Por que ela deu à luz a um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro?
Por quê? Porque diante dele, todas as nações da terra são como vaso de barro. Diante do poder do Filho do Homem, todas as nações são como vaso de barro. Ele as quebra facilmente. Essa já é a mensagem. Só que é o seguinte, só que esse filho, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando isso aconteceu, meus amados? Então Cristo, ele é o filho dessa mulher e ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que é arrebatar, irmãos? É tirar abruptamente. Entendeu? Essa palavra arrebatar é tirar abruptamente. Então Cristo abruptamente foi subir ao céu e ele está onde? No trono. Ele está no trono. E quando alguém está no trono, na linguagem tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é o que? Reina. Se está no trono é porque ele está reinando. O rei, ele só tinha poder real quando ele estava no trono. Você pode ver que o próprio José, depois de interpretar os sonhos, ele se tornou um grande administrador. O que o faraó falou para ele? Que ele só teria mais poder que ele quando ele estivesse sentado no trono. Ou seja, até o faraó, quando não estava sentado no trono, não tinha a mesma autoridade que Josué. Do que José. É porque é o mesmo nome, desculpa, gente. Joshua, Josué, José e Jesus é o mesmo nome. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, porque o cérebro aqui, ele trabalha em outra linha, né? Em outra frequência. Então vocês percebem o que está acontecendo então? Há essa mensagem direta de que Deus, que Cristo reina. E só, olha só que interessante. Mais uma vez eu fiz um apontamento na questão do trono. Ele aponta tanto para José, que agora, olha só o que vai acontecer no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? 1260 dias. Olha que legal. A mulher fugiu para onde? Para o deserto. Nós estamos falando de quem? Da igreja do Antigo Testamento, indo para onde? Para o deserto. Para quem? Para o Egito. Para ser alimentada por quem? Lá no Egito. A grande águia, o Egito. Olha que interessante. E quem tinha preparado o lugar? Deus. E Deus já tinha preparado o lugar. Como que Deus já tinha preparado o lugar? Através de José. Através de José. José estava lá. José preparou o lugar para toda a família. E a pergunta que eu falo para vocês: quem é que foi adiante de nós e já preparou o lugar? Vocês estão entendendo a mensagem? Por isso que eu estou falando que é uma mensagem dupla. Ela fala tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ele falou assim: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar o lugar. Se assim não fosse, eu não teria dito, gente. Eu vou para Ele, tá? Mas eu vou preparar o lugar. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então existe um lugar onde Cristo já preparou, ou seja, já foi preparado pelo próprio Deus para que ali fosse alimentada. Durante qual tempo? O tempo da vinda do Senhor. Olha, eu acabei de falar. O que Jesus está fazendo agora? Preparando o lugar. Por quanto tempo que ele está preparando o lugar? 1260 dias. Ou seja, o período da igreja. Cristo está lá em cima preparando o lugar. Foi o que ele prometeu no seu evangelho. Com a subida dele, ele prometeu um lugar para nós. E ele preparou. E ele está lá. Por quê? Mas enquanto isso, nós somos alimentados aqui. Em meio a todas
todas as adversidades que nos é próprio. Por isso, meus irmãos, aqui a gente já começa a ter um vislumbre de que a igreja não será arrebatada antes da vinda de Cristo. Ou seja, nós passaremos pela tribulação. É um projeto de Deus que através da tribulação nós sejamos purificados. Vamos lá. O período do povo do Egito é ao mesmo tempo o povo de Deus atual. Esse paralelo demonstra tanto a narrativa fundante, onde toda a história de Israel foi fundamentada, ou seja, a narrativa que nós encontramos no livro de Gênesis, com a história de Israel, do povo de Israel, sendo escravo, passando por várias dificuldades lá, mas o próprio Deus preparou um lugar lá para nós. E de lá surgiu o que? A nação, o povo eleito de Deus, lá daquele povo, escravo. 7. E houve batalha no céu, misericórdia. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Houve o que? Uma grande luta no céu. Irmãos, onde vocês viram isso relatado na Bíblia, que teve uma grande briga no céu? Judas. Talvez a única narrativa em que nós vemos, de fato, é o livro de Judas. Irmãos, esse livro é problemático sob vários aspectos. Por quê? Precisa de ter um conhecimento muito bom para entender esse livro. Qual que é o problema? O problema é que Judas menciona Enoque, o livro de Enoque, aquele apócrifo que a gente consegue ler, um livro chato, com as histórias totalmente absurdas, mas o fato de Judas mencionar o livro de Enoque não dá aval para que todo o livro de Enoque seja inspirado, mas somente a parte que ele citou seja. Irmãos, é que na nossa cultura, hoje nós temos o Evangelho já fechadinho, nós temos a revelação completinha, está tudo certinho. Tem, várias pessoas durante vários tempos trabalhou a respeito desse texto. Mas no primeiro século, irmão, tudo era lido e tudo era considerado. Então, esse livro de Enoque, ele é um livro apocalíptico. Então tinha vários apocalipses nessa época. Assim sendo, várias influências literárias caminhavam na mente do povo. Então, a própria palavra da menção do dragão aqui é uma citação do livro de Enoque. Enoque que tem uma narrativa sobre o dragão. Você está entendendo? Você vai encontrar lá essa narrativa. Então você vai ver que essa narrativa é usada onde? No livro de Apocalipse, por causa da literatura apocalíptica. Alguns documentos de Qumran você vai encontrar também algumas coisas desse gênero. Então você vai ver essas linguagens extremamente simbólicas, tratando de uma narrativa entre a luta entre o bem e o mal. Isso vai acontecer muito, muito. Então olha só, em Judas, ele menciona assim, Judas 1, de 5 a 7. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, de quem que ele está falando? Do povo do Egito, o povo de Moisés. Tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não crerão. E os anjos que não guardavam o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com eles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo.
Então essa batalha no céu, se vocês continuar lendo, a próxima, eu não quis ler porque o texto é polêmico, mas vai aqui fazer uma narrativa de que um anjo, um arcanjo, está brigando com o próprio dragão pelo corpo de Moisés. Oi? Para sumir com o corpo de Moisés, porque Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. E eles esconderam. Já imaginou, irmão, se vocês soubessem onde está o corpo de Moisés? A idolatria que seria isso? Se Maomé é idolatrado, imagine Moisés. Peregrinação, e enfim, tinha por esse propósito. E até porque Deus prometeu que Moisés não entraria lá. Então o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. Então olha só, irmãos. Então Miguel, ele Nesse sentido aí, uma dúvida. Isso. Mas aí Satanás também queria pegar o corpo de Moisés, né? Queria. Também foi por esse motivo? Para usá-lo para a idolatria. Para idolatria? Para a idolatria. Isso é o que parece que o texto quer dizer. O que ele queria pegar o corpo de Moisés? E a briga foi essa, né? Briga foi essa, pelo corpo de Moisés. Então nós estamos falando aí possivelmente de uma idolatria. É uma especulação? É, mas é isso que o texto me parece dar a entender. Tá bom? E aplicando-se a outro contexto agora, se eu fosse um pouco mais profundamente nesse contexto, irmãos, o corpo é objeto de ressurreição. Na visão antropológica, ou seja, na visão de corpo e alma do Antigo Testamento, o corpo e a alma ele é uma coisa só. Ao destruir o corpo e não enterrá-lo adequadamente, o que acontece? Você pode matar na morte. É loucura isso, mas a Bíblia ela faz essas coisas também. O que acontece? Tanto na cultura egípcia quanto na cultura do Antigo Oriente Próximo, o que acontecia? Quando alguém morria, era possível que esse corpo fosse guardado, preservado, para que no dia da ressurreição, o espírito era posto nesse corpo, e esse corpo era mudado, e ele caminhava para o mundo espiritual. Esse conceito egípcio, né? Bem famosinho. Mas, ou seja, quando enterrado ele adequadamente, o que acontecia, meus amados? Esse indivíduo ele poderia ressurgir novamente em algum período da história, um tipo de ressurreição. Só que quando você pegava esse corpo que a pessoa já tinha morrido e matava esse corpo novamente, ou seja, botava fogo nele ou dizimasse os ossos dele, você matava ele na morte. Ou seja, ele não podia ser ressurreto. Não haveria nenhuma possibilidade de pós-morte. Então você matava na morte. Você vai ver essas coisas estranhas acontecendo, tá? No Antigo Testamento. Líderes de Israel, o próprio Moisés mesmo, tirando, fazendo exumação do corpo, tacando fogo. Aí você fala, o que está acontecendo? Por que ele tirou o corpo? O cara estava morto, enterrado, e foi lá e queimou de novo. Porque na mente de Moisés era possível matar na morte. Irmãos, não confunda, tá? Moisés ele era monoteísta, ele não era monoteísta, ele era monolatra. A monolatria é diferente de monoteísmo. Então é uma disputa muito grande se Moisés em si, ele acreditava que existia só Jeová, ou se ele acreditava que Jeová, ele estava acima de todos os outros deuses. Isso é monolatria. É ter a consciência da possibilidade de outros deuses, mas você só adora um. Isso é monolatria. Tá? Monoteísmo é quando você acredita que só tem um Deus, que é o meu caso. Eu só acredito que tem um Deus em 3 pessoas. Tá? Mas tem a idolatria, que eu adoro o Deus principal, mas de novo já dá para adorar um aqui, tipo, eu acredito em Cristo, que Ele é Deus, é Filho de Deus Pai, mas não custa nada ser uma velhinha para Maria, para São Pedro, sei lá, enfim. Ou seja, enolatria. Tá bom? Então são esses princípios. Então por isso que você vai ver, então a disputa com o corpo de Moisés seria para preservar Moisés de não ter sido morto na morte. É uma possibilidade.
Loucura, né? Eu estou falando num contexto, tá, irmãos, cultural e histórico. Não estou fazendo uma afirmação teológica. Estou fazendo uma afirmação dentro do contexto das religiões do Oriente Próximo. Legal, né? Pesquisem sobre, que é muito interessante. Mais alguma pergunta? Não. Seguindo, olha só. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, eles não conseguiram pegar o corpo de Moisés. Eles não conseguiram. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. Você vê que o próprio texto já explica quem é. Tá? É o diabo. E ele fala, e Satanás, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Pera aí. Então quer dizer que o enganador, em algum momento, ele não estava na terra. Se ele não estava na terra, ele estava onde? No céu. Mas isso é loucura. Como que o diabo, Satanás, ele está no céu? Como que é possível um negócio desse? Ué, eu não sei, mas a Bíblia fala que sim. Expulso. Não precisa só essa não, você tem Jó também. Porque no céu teve a contaminação do pecado, foi lá que tudo iniciou. Irmãos, Jó capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Vamos entender essa dinâmica. Vamos lá. Porque o texto ele diz o que ele quer dizer. E o próprio texto ele não se preocupa com o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar, mas o próprio texto ele nos elucida acerca dessas coisas. Vamos lá. Só precisa, irmãos, a gente ler um pouquinho. Aí, lendo um pouquinho, a gente vai chegando ao próprio entendimento das Escrituras. Jó, capítulo 1, 6 a 8, está escrito o quê? E num dia em que os filhos de Deus, olha aí, gente, os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Aí no caso parece que são os anjos. Então havia um conselho no céu. Estava Deus lá e todos os seus principados estavam à sua volta, tá? Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Oxi! O que Satanás está fazendo lá diante dos filhos de Deus? Então Satanás também era um filho de Deus. Ele estava lá no meio. Ele também, né? De tirido. E também, não, mas ele tinha acesso. É isso que é interessante. Ele era enxerido? Era, mas ele tinha acesso. Vocês entenderam? Ele tinha acesso. E olha só, não só tinha acesso, como ele conversava diretamente com o Senhor. Gente, vocês estão vendo? E veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: quem começou o diálogo? Troca ideia. Vamos lá, vamos trocar ideia aí. Se parar para pensar, não é uma coisa muito estranha? E ele pergunta assim: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e lhe disse: de rodear a terra e passear por ela. Então estava lá o diabo dando uma volta por aqui, olhando as coisas, né? Olhando os acontecimentos, aquelas coisas todas. Aí o que Deus fala? Então você dizer que você estava por lá? Então ele estava por lá. Olha, e disse o Senhor a Satanás: então quando você estava lá, você observou meu servo Jó? Gente, eu acho tão interessante isso. Você vê que o diálogo, né? E o próprio Deus desenvolvendo esse diálogo contra Satanás, né? Você viu lá? Eu vi. Aí ele dá testemunho do próprio Jó. Fala assim: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então nós entendemos algumas coisas, meus amados. Primeiramente, nós entendemos que o diabo, como acusador das pessoas, ele tinha acesso direto a Deus. Você vai ver alguns textos da Bíblia que falam que ele
ele nos acusa de noite e de dia, ou seja, apontando o nosso pecado, lembrando a Deus da sua justiça. Por quê? Porque Deus não coaduna com o pecado. Ou seja, se há pecado, Deus tem que exercer o quê? Juízo. E qual é o resultado do pecado? Morte. Então, o que nós temos aqui? Nós temos então a antiga serpente. Ele é precipitado da terra em algum momento. Então o acusador agora, ele não consegue mais nos acusar. Mas ele não consegue acusar por causa de quê? De Cristo. Porque ele foi lançado para a terra. Em que momento que ele foi lançado para a terra? Lucas 10, 18. Quando ele mandou os seus discípulos de 2 em 2, e os discípulos voltaram todo empolgadaço, dizendo assim: rapaz, até os demônios nos submetem, cara, olha só o que está acontecendo, nós somos bichão mesmo e tal, a gente expulsa, a gente cura, a gente faz um monte de coisa. Olha o que Jesus faz. Ele fala, Jesus, eu vi o diabo descendo, caindo no céu, e ele foi destronado de lá. Ou seja, ele não nos julga. Destronado significa o quê? Que sai do trono, não pode mais julgar. Vocês entenderam agora de novo a expressão? Ele foi lançado para a terra. Ele não pode mais julgar. Por que ele falou eu via? A tradução? Eu vi a. Entendeu? É só a preposição. Eu vi ele. Eu vi quando ele caiu. E em outras partes do texto ele vai falar assim: e quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Ou seja, Cristo sobe e o diabo desce. Então, quando o reino de Cristo foi estabelecido, as nações agora não podem mais ser enganadas pelo diabo. Por quê? Porque Cristo reina. E ele foi tirado do trono, ele não pode mais acusar. Ele tenta nos acusar de dia e de noite, mas nós temos um que justifica-nos. Agora, Deus não exerce mais justiça e juízo sobre nós. Ele exerceu justiça e juízo sobre Cristo. E por causa das nossas culpas, Cristo morreu. Mas ao mesmo tempo, é Ele que nos justifica. Então agora o diabo saiu do trono, porque ele não pode mais nos acusar. Ele não pode mais julgar, porque Cristo já se fez julgado por nós. Ele se submeteu ao julgamento de Deus. Esse é o grande problema de Satanás agora. Por quê? Porque ele não pode mais enganar as nações. Mas como que não? Nós vemos tantas coisas e tal. Não, você não entendeu. Os que são do diabo, eles seguem o diabo porque eles querem. Irmãos, tenham noção disso, muito clara. Quem segue qualquer sistema maligno, ele sabe que são contra Deus. Não tem ninguém que levanta a bandeira a favor do aborto que não tenha consciência de que ele está do lado do diabo, não. Sim, qualquer um que atente contra a família, contra a educação dos filhos, não se iluda, não. Ah, mas eu sou crente, sou a favor do aborto. Eu sou crente, mas eu sou feminista. Não, calma aí. Ou você é crente, ou você tem essas posições. As duas coisas não existem. E essas pessoas têm consciência disso, gente. Elas têm consciência disso. Não se iludam. Então o diabo não está enganando essas pessoas. Essas pessoas que estão se enganando. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o já acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? A pergunta é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que os justifica.
Vocês estão entendendo a mensagem agora? O dragão, a serpente, o diabo, ele pode se levantar, mas temos um que derrubou ele e agora não há acusação. Eu lembro daquele, eu não sei se é hino, não sei qual é o nome que é dado, um louvor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ele está cantando Romanos, mas tudo bem. Mas vocês percebem? Não há quem pode tentar acusação. Por quê? Porque o acusador ele foi lançado, gente. E ouvi a grande voz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante o nosso Deus acusava de noite e de dia. Olha só, irmãos, e o texto está escrito ali embaixo: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, se dispuseram a morrer. Vocês entendem? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora ele foi lançado para a terra, não tem como enganar, não tem como acusar. Mas o que ele sabe? E ele sabe o que? Que o reino do Senhor foi estabelecido. E quando o reino do Senhor foi estabelecido? Quando Jesus foi arrebatado para o céu. Então o que acontece agora? O julgamento dele já está ocorrendo. E o que ele está fazendo? Se apressando para pegar o maior número de gente possível. Ou seja, aqueles que não foram selados. Olha só. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. Pronto. Tem como perseguir Cristo? Não, mas tem como perseguir a igreja. Como que se persegue Cristo? Ele reina. O Senhor do Senhor, não tem como. O Cristo não tem como pelejar contra ele, mas tem como pelejar contra a igreja. Então o que ele faz? O dragão foi o quê? Começou a perseguir a mulher que dera a luz, ou seja, a igreja do Senhor, a mulher que é representada como a igreja do Senhor. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. De novo, há perseguição? Há. O diabo está querendo lutar contra a igreja? Tá. Mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Egito. O que é? Deus vai guardar ela no meio do deserto. E ela vai sumir às vistas da serpente. Ou seja, a serpente não conseguirá lutar contra a igreja. A serpente não vai conseguir vencer a igreja. A serpente não vai conseguir destruir a mulher. Por quê? Porque Deus a tirou com mão poderosa e a escondeu no deserto. E gente, esse é um texto de Isaías 7,12, olha só. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela torrente as fizesse arrebatar. Nós vamos explicar muito bem isso no texto que virá a seguir. Mas a água, irmãos, do rio, são as palavras blasfemas de acusações contra a igreja. Então ela vai lançar para que a igreja seja submersa pelo quê? Pela água do mundo. Ou seja, para invadir, vir com a corrente para tentar arrebatar a igreja através das palavras. Ou seja, tentar subjugar a igreja através de palavras. Que palavras são essas? Fundamentalista, patriarcado, negacionistas, e eles querem, o mundo quer apagar a igreja. Que isso, submissão? Que isso, fidelidade? Que isso, jovem não fazer sexo antes de casamento? Que isso? Quer afogar a igreja com essas palavras. Mas o que Deus faz? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o
o rio que o dragão lançara sobre a boca, de sua boca. Em outras palavras, assim como os filhos de Coré se levantaram contra Moisés no deserto, tá, irmãos? Falando que Moisés não tinha comunhão com Deus e que Moisés não tinha o direito de ser o líder da igreja. Corá se levantou contra Moisés e Moisés falou: vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui fora, tá? Isso em Números 16, do 29 a 33. Vamos ficar aqui fora. Se eu não for de Deus mesmo, se a autoridade não estiver sobre mim, e se eu não tiver unção, não tem problema nenhum não, que Deus venha e faça acontecer. Mas se não for, Deus não vai só matar não. Se Deus não for comigo, Deus não vai só matar eles e, nossa, aconteceu de alguma forma natural. Não, Deus vai mostrar com sinais que eu sou de Deus. Números 16, 29 e 33. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Olha só o desafio que Moisés fez. Está em Números 16, do 29 a 33. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, essa palavra coisa nova está dizendo como sinal, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, os vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Ou seja, aqueles que levantam contra o Senhor lança um desafio: se eu não fizer um sinal de quem persegue a igreja, e eu mesmo faço eles se destruírem, eles pelas suas próprias bocas eles se destroem. Esses que lutam contra a igreja, eles mesmos se destroem. Isso é um sinal claro para todos que estão vendo que Deus cuida da sua igreja. E nós estamos encerrando agora. E o dragão fez o quê? Irou-se contra a mulher, porque ele não podia fazer nada, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora nós estamos falando de uma igreja tribulacionista, uma igreja que está passando pela tribulação. Ela é a descendente da mulher, ou seja, a era auge da igreja era a era em que a mulher estava presente. Agora o próprio Cristo já estabelece o seu reino. É a nossa igreja hoje militante, aquela que fala, aquela que prega o evangelho. E o dragão irou-se contra ela e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente e os que guardavam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Legal, né, irmãos? Glória a Deus. Alguma dúvida no texto hoje? Nenhuma. Ficou alguma coisa para trás? Não, né? Viu, irmãos? Não tem dificuldade. Se você conhecer o texto e saber sobre o texto, acabou. É possível agora vocês interpretarem de outra forma o texto? Você vê como que parece que flui? É isso que nós estamos falando. Então o texto está aí, nós temos as nossas conclusões. Você vê que os textos apontam, são imagens que apontam para o Antigo, Novo Testamento, e ele mostra para nós em sua inteireza toda essa capacidade de transformar verdades em figuras. Agora, meus amados, a próxima quinta-feira vai ser punk, vai ser uma belezura. Vai ser feriado, hein? Oi? Vai ser feriado, tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo, tá, irmãos? Vamos ver se a gente consegue chegar cedo, porque nós temos muita coisa para aprender. E olha, vai ser muito bom, por quê? Porque nós vamos precisar de 1h30 aí para explicar todo o capítulo, tá? Então, irmãos, não se atrasem e que nós, se Deus quiser,
Nós vamos falar sobre o diabo, serpente, a besta, a falsa besta. Nós vamos falar sobre cabeça magra. Aí a gente vai falar sobre um monte de coisa. Vai ser uma bênção, tá bom? Inclusive, eu errei no capítulo, né? E eu fiz o estudo inteirinho nesse capítulo. Eu achei que eu ia falar dele hoje. De novo. Eu pulei. Já fui para o 13, sem explicar o 12. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor? Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus poderoso, por mais uma possibilidade, Senhor, de estar estudando as suas Escrituras. Pai, muito obrigado por toda essa revelação, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nos dar condição de entender a Tua palavra. Sim. Pai, muito obrigado por o Senhor tirar os misticismos de nossos corações, essa visão tapada da Sua realidade, Pai. Peço que o Senhor abençoe o Seu povo e todos aqueles que vão ouvir e que verão, Senhor Jesus, a aula desta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o povo, trazendo entendimento, Senhor, que nenhuma das coisas que dissemos aqui, Senhor, é para ofender qualquer pessoa, mas que nós possamos crescer no Evangelho e na Tua verdade. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo, os dispersam para a Tua casa em paz, cheio de saúde, cheio da Tua presença, do Teu Deus Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha abençoar a Tua igreja e tanto quanto nos ouvem, nós pedimos isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Encerrado o culto de ensino desta noite.